General fala toda a verdade para o Brasil. É importante que vocês curtam o vídeo e deixem um comentário abaixo. Preste atenção nessa mensagem desse general do começo ao fim. Esse é o cenário mundial que vivemos, volátil, incerto, complexo e ambíguo, com uma guerra na Europa, problemas de refugiados, o crime organizado, principalmente no tráfico internacional de drogas, na área de cibernética, na questão climática, nas manifestações violentas, numa pandemia com terrorismo internacional ainda presente, grupos paramilitares em determinadas áreas e em outras a fome. Esse é o cenário mundial em que vivemos, por favor. E nesse sentido, e tomando o teatro de operações europeu, onde temos uma guerra com novos meios tecnológicos em ação, um drone kamikaze, o emprego dos meios mais modernos de algumas nações, o nosso SARP, o blindado, a artilharia de campanha e antiaérea, a defesa antiaérea. Esse é o cenário do conflito hoje na Europa, o que nos faz repensar ou reforçar a defesa nacional. Por isso, por favor, é uma preocupação do Ministério da Defesa e de nossas Forças Armadas, fruto desse cenário, estarmos cada vez mais capacitados, preparados e em permanente estado de prontidão para atuar em ambiente de guerra multidimensional. Esse conflito na Europa nos faz reforçar a defesa não como um assunto dos militares, mas como um assunto da sociedade. Defesa é um dever de todos. Nós estamos apresentando para a CREDEM, que eu considero a CREDEM na Câmara dos Deputados e a CRE no Senado Federal, exatamente as comissões a quem a defesa e suas forças vão fazer chegar, vão torná-los parceiros na consecução dos nossos objetivos. E esse é o nosso desafio. Olha o tamanho do nosso Brasil, da nossa riqueza, os números são sempre superlativos e temos pessoas, gente que não entende o porquê de uma força armada forte. Pode passar? Na estratégia da... Pode voltar, por favor? Na estratégia da presença histórica de nossas Forças Armadas no território brasileiro. Não só a presença, mas a capacidade de se fazer presente onde quer que possamos estar. Nessa pronta resposta. E a condição de termos a capacitação suficiente para dissuadir uma força adversa que atente contra a soberania do nosso país. Já dizia o Barão do Rio Branco, nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. Ou é muito bom discutir acordos, tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. A seguir, por favor. E a história de nossas Forças Armadas vem de muito. Lá na expulsão dos franceses no Rio de Janeiro e a criação ou a origem da nossa Marinha de Guerra. Em Guararapes, a origem da nossa Força Terrestre, o Exército de Caxias. E em 41, nascendo da aviação do Exército, a criação da Força Aérea Brasileira. Pode passar? Essa é a base legal, já citada nas minhas palavras iniciais, a nossa Política Nacional de Defesa, que estabelece o que devemos fazer
e lá muito bem definidos, vou passar daqui a pouco, os Objetivos Nacionais de Defesa. A estratégia é um documento acoplado à política que define como eu vou fazer para atingir os meus objetivos da política, com diretrizes. E o livro branco é a documentação que dá transparência, a confiança mútua, a publicidade das ações que acontecem na política e na estratégia. O livro branco de defesa nacional. E são 8 objetivos bem definidos, nacionais de defesa, muito bem definidos. E as imagens são bem marcantes. A garantia da soberania do patrimônio nacional e a integridade territorial, por exemplo, da nossa Amazônia Azul. Por favor. Assegurar a capacidade de defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Nós temos que estar prontos. Para isso, o serviço militar e a instrução militar, o adestramento, as operações, o ensaio, para que possamos estar prontos ao chamado da pátria. Outro objetivo nacional é a promoção da autonomia tecnológica e produtiva na área de defesa. E isto bem característico nessa imagem do nosso KC-390, essa parceria da Embraer com a Força Aérea Brasileira e um pool de países que participam desse projeto. Pode passar? Contribuir para a preservação da coesão e da unidade nacional. E essa fotografia define bem a união das raças, cada um com a sua força, num conjunto, possibilitando essa coesão, salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses nacionais situados no exterior. É outro objetivo nacional de defesa. Essa imagem é o resgate, trazendo de volta para o país os brasileiros e outros mais lá da Ucrânia após o início desse conflito. Pode passar? Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa nacional. Ampliar o envolvimento da sociedade brasileira, eu disse isso lá na minha introdução, nos assuntos de defesa nacional. Essa imagem é no Comando Militar da Amazônia, em que se desenvolvem atividades e eventos com a participação da sociedade em geral. Pode passar? Outro objetivo, contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança internacionais. O Brasil é conhecido internacionalmente na área de operações de paz. E lá na frente nós vamos também tocar nesse assunto, por favor. Falou o nosso presidente que assumimos recentemente a presidência rotativa do Conselho de Segurança Nacional. Na ONU, incrementar a projeção do Brasil no concerto das nações e sua inserção em processos decisórios internacionais. É outro objetivo nacional de defesa, por favor. E eu selecionei 6 desafios para a defesa, entre outros. A conscientização da sociedade sobre a importância de defesa. Pela 3ª vez eu toco nesse assunto. E o momento ele é muito apropriado com o que vemos na guerra na Europa. A necessidade de termos nossas Forças Armadas em condições de, ao ser chamado, cumprir a sua missão. Para isso, há necessidade de um recurso, de um orçamento adequado. A Política Nacional de Defesa, ela diz muito claro que se chegássemos a 2% do PIB, seria o ideal para termos a condição de desenvolvermos a contento nossos programas e projetos estratégicos, deixando as Forças Armadas melhores capacitadas. E hoje nós estamos aí variando de 1,2, 1,3 do PIB. Então, essa Casa do Povo, falei até agora há pouco com o presidente da comissão, lá no cafezinho antes de chegar aqui, conseguir no Congresso Nacional, gradualmente, o aumento desse percentual, priorizando a defesa
brasileira. Proporcionar o avanço científico e tecnológico das forças. Temos buscado em muito. E se não investirmos nessa área, certamente seremos engolidos pela tecnologia mundial. Manter a capacitação dos nossos recursos humanos, não adianta nada ter meios altamente sofisticados, sem ter a pessoa que vai manusear aquele equipamento, pilotar aquele avião, aquele armamento, devidamente capacitado. Elevar a participação nas missões de paz e segurança internacionais. Isso eu vou tocar um pouco mais à frente, quando me referir no tópico missões de paz. E manter a capacidade dissuasória para garantir a soberania nacional. Então, somando tudo isso, eu vou ter capacidade de inibir algum agressor a atuar contra a nossa pátria. Eu elenquei 5 prioridades da defesa, dentre outras, pelo tempo que me consta. A manutenção da capacidade operativa das forças. Algo que não existe você não manter essa capacidade operativa das nossas forças. E as 3 forças vivem no dia a dia, do primeiro dia do ano ao último, instruindo, capacitando, realizando cursos, operando, interagindo, buscando novas tecnologias e assim por diante. Isso nos dá a capacidade de atuar quando chamado. A valorização dos nossos recursos humanos, já me referi também. O fortalecimento da base industrial de defesa é algo que tem crescido nos últimos anos e nós vamos tocar mais à frente nesse item. É prioridade das Forças Armadas, do governo federal, a proteção e a preservação do nosso meio ambiente. E também a defesa da nossa Amazônia, uma área especial que tratamos com carinho. E há políticas específicas para a defesa da nossa Amazônia. Então eu elenquei essas 5, particularmente sobre a Amazônia. Pode passar, Miguel. Ela é prioritária estrategicamente para a nossa defesa. Hoje já somos quase 50 mil militares. A partir da década de 90, anos 2000, as Forças Armadas, principalmente o Exército, praticamente dobrou a Força Terrestre, o efetivo na Amazônia. Com a transferência de várias organizações militares das regiões sul e leste do Brasil para a Amazônia, pela necessidade de uma presença mais efetiva na Amazônia. Temos realizado operações de GLO ambiental para apoiar o Ministério do Meio Ambiente naquela prioridade de proteção e preservação do meio ambiente. Nos últimos 3 anos, praticamente, tivemos 3 operações de GLO ambiental, a Verde Brasil 1, 2 e a Sama 1. E, atualmente, uma operação que é conduzida pelo Ministério da Justiça, Guardiões do Bioma. Tudo isso em prol da defesa e da proteção da nossa Amazônia. Ainda, através das operações Ágatas do Ministério da Defesa, que acontecem desde 2011. E de acordo com a região, esse ano temos 4 operações previstas, vamos participar da 3ª logo mais. E junto com demais agências governamentais, no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, na faixa de fronteira, a extensa faixa de fronteira que temos com as nossas nações amigas. E ainda, uma série de programas do governo, alguns com as Forças Armadas, outros não, como a Amazônia Conectada, o programa Calha Norte, o nosso Sensipan, que é do Ministério da Defesa, e ainda nas áreas de saúde, educação e transporte. Pode passar? A Amazônia, a sua defesa é questão de soberania nacional. Isso não há dúvida. A Amazônia é questão de soberania nacional. Por favor, Miguel. E a nossa Amazônia Azul. Falei há pouco da nossa Amazônia Verde,
que apesar da atuação firme das três forças, tem uma Amazônia que a Marinha dedica um carinho todo especial pelos dados que estão aqui na transparência. 95% do comércio exterior no nosso litoral, 67% do território nacional, 60 mil quilômetros de hidrovias, 95% do petróleo nacional nessa plataforma. É o patrimônio brasileiro no mar, por favor. E ainda a atuação e a participação da nossa Força Aérea dentro das prioridades da defesa, com esse grande projeto Dimensão 22, que é a soberania do espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados, 12 terrestres, vamos dizer assim, 10 das águas internacionais. Essa dimensão, e o Brigadeiro Batista Júnior pode especificar um pouco mais, defender, controlar e integrar, defesa aeroespacial, controlar o espaço aéreo brasileiro, integrar o território nacional e que tem nesse programa estratégico de sistemas espaciais fundamental e estratégico para o cumprimento da missão da nossa aeronáutica na defesa da pátria. Pode passar? Essa é a missão é o famoso e conhecido artigo 142 da nossa Carta. Nossas Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer um desses. Muito bem definida, e é isso que é o nosso farol, é o nosso preparo para estarmos em condições de cumprir essa missão. Além disso, a Lei Complementar 97, no seu capítulo 6, ele se refere a atribuições subsidiárias na cooperação com o desenvolvimento nacional e a defesa civil. E isso a gente tem visto nos dias atuais. É raro um fim de semana que não tenha alguma catástrofe, por exemplo, climática, e que nós não sejamos acionados ao sábado e domingo e imediatamente ajudar a sociedade e o povo brasileiro. Isso está previsto na Lei Complementar número 97. Além do emprego na garantia da lei e da ordem, no combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais, através de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira. Então, estamos muito bem definidos nas leis que regem as nossas instituições. E essa força que vem lá dos idos de 1567 e que até os tempos atuais se identificam muito essas forças com o povo brasileiro. Uma participação histórica em praticamente todos os eventos, fatos históricos da nação brasileira, nossas Forças Armadas sempre presentes ao lado do povo brasileiro. Então, não à toa, temos essa democracia fortalecida, essa pujança que é o nosso Brasil, com suas riquezas. Então, é uma instituição muito ligada ao povo brasileiro, presente nacionalmente. Áreas remotas da fronteira amazônica, em que praticamente é a única presença do Estado brasileiro e aquele pelotão de fronteira. Uma instituição ou instituições com muita confiança da sociedade e com muita credibilidade. Pode passar? E que, nos momentos mais difíceis, se apresentam em prol do amparo e da atenção, principalmente aos mais carentes. Acontece muito na Amazônia, na época das enchentes, não é? Então, são algumas imagens que mostram o apoio à população em calamidades, no apoio à defesa civil. Pode passar, por favor? Ainda, eu pensei um
programa ou projeto, ou evento, ou ação de alguma força armada, caracterizada aqui pelo navio da Esperança, e eu conheço bem, eu tive a oportunidade nativa de servir na Amazônia por 10 anos, em vários postos da minha carreira. Eu conheço muito a região amazônica. Tive a oportunidade de ver o que esse navio hospital da Marinha, circulando pelos rios da Amazônia Ocidental, leva às comunidades ribeirinhas e indígenas da nossa Amazônia. No atendimento médico, aqui é mamografia sendo realizada, pequenas cirurgias e até parto são realizados nesses navios. Vejam essa imagem aqui à direita e acima para caracterizar bem o bem social que a Marinha do Brasil faz na Amazônia Ocidental. Pode passar? Do Exército eu pincei a Operação Carro-Pipa no Nordeste, que começou provisória, continua provisória no papel, mas na prática já passa de 20 anos. E a população do semiárido nordestino, em épocas de seca, eu sou dessa área, a gente sabe o tamanho, o papel do que é chegar um carro-pipa desse em uma área em que não há água potável para aquele nordestino, para aquele sertanejo que ali mora. E a gente imagina que com a transposição do Rio São Francisco, com a construção de poços artesianos, aqui essa foto no centro, e outros projetos mais, essa água chegue naturalmente, sem a necessidade mais de uma operação carro-pipa. Esse é o desejo, o sonho nosso, para o futuro. E para a Força Aérea Brasileira, o voo da vida. Parabéns, BJ, Batista Júnior, Brigadeiro. Uma abrangência em todo o território nacional. Só agora em 2022 já foram 107 missões e o transporte de 148 órgãos que salvaram vidas com certeza. Pode passar? No âmbito da defesa, lá comigo, nós temos 5 projetos importantes sociais. O Profesp já tem 19 anos. Essas crianças carentes que são adotadas pelos quartéis das forças. E ali tem refeição, instrução militar, um pouco civismo, praticam o seu esporte. O projeto João do Pulo, que é um puxado do Profesp, para o pessoal com necessidade especial. Já tem 7 anos esse projeto. O projeto Rondon, que renasceu recentemente, já são 55 anos. O projeto Soldado Cidadão, aquele projeto que o militar que vai dar baixa ao final do serviço militar, a força dá a condição dele ter uma capacitação a mais, para que ele vá ao mercado de trabalho quando ele saia do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E o atleta de alto rendimento, muito bem aqui, agradeço, presidente, o registro do senhor, do nosso sargento da Força Aérea Brasileira, campeão recentemente em tiro com arco, isso mesmo. Na última Olimpíada, muitas medalhas conquistadas pelo Brasil foram fruto desse atleta de alto rendimento. É a própria sobrevivência do atleta. O atleta, se ele não tiver o patrocínio de alguém, ele, até a próxima Olimpíada, até o próximo desafio dele, e no Exército, na Marinha Aeronáutica, ele consegue o treinamento, a alimentação, um salário, para que ele prossiga na sua senda, por favor. Mas nada se faz sem recursos, sem um orçamento. É sabido que a Marinha do Brasil ela está capitaneando o setor estratégico nuclear, assim como o Exército Brasileiro. Ele adotou o setor estratégico cibernético e a Força Aérea Brasileira, a nossa aeronáutica, o setor espacial. Isso também está previsto na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa. Pode passar? Esse é um quadro, um slide que mostra os gastos de defesa em termos de percentuais relativos ao PIB na América do Sul. Apesar do nosso
da nossa maior economia na América do Sul, mas em termos de percentual do PIB, nós somos o 6º país que investimos em defesa. Pode passar? Ainda tomando por nações do mundo inteiro. Esse 1,19 foi dado referente a 2021. Basicamente, e vejam só aqui a diferença, a Alemanha e a França, já sabemos que esse aumento desse percentual pode até dobrar, tendo em vista o que acontece esse conflito na Europa, mas são duas transparências que eu queria caracterizar. Mais uma vez, um reforço da necessidade de eu receber ajuda dessa casa, no sentido de nós aumentarmos esse orçamento das Forças Armadas relativo ao Produto Interno Bruto. Por favor. E alguns projetos e programas da defesa. Alguns são da defesa, são meus, Ministério da Defesa. A área de comando e controle, o helicóptero HX-BR, o Caracal, o míssil antiaéreo de média altura é uma deficiência nossa, a defesa cibernética na área de defesa e o helicóptero THX. Eu não vou entrar em detalhe que não há tempo para isso. É só para os senhores saberem que há projetos e programas prioritários da defesa. Pode passar? Na Marinha, além de outros, o programa Fragatas Classe Tamandaré, o ProSub, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o SISGAAS, e o Programa Nuclear da Marinha, a PNM. Então, são alguns projetos da Marinha, do Exército, são inúmeros. São inúmeros. Eu estou reforçando aqui o Astros 2020, forças blindadas com a modernização e a substituição daquilo que está obsoleto. Na área de aviação, a manutenção e a repotencialização da frota de aeronaves que temos e a necessidade de adquirirmos novas aeronaves, principalmente helicópteros de ataque. Então, são projetos que estão no âmbito do Estado-Maior do Exército e que, para tudo isso, há a necessidade de recurso, de um orçamento maior. Meu povo, me ajudem. E o CISFRON também. É um programa, que ele tem como principal a vigilância e o monitoramento de toda a nossa fronteira, lá do norte até o sul. E termos a condição de nos defender, de nos antecipar através de equipamentos e pessoal e tropa, no cumprimento da missão específica ali naquela área. Hoje o projeto piloto está praticamente encerrado na área do Mato Grosso do Sul, e ele se propagando para norte do Mato Grosso do Sul e para o sul, para que a gente possa fechar o arco fronteiriço completamente, por favor. E a nossa Força Aérea Brasileira, no projeto do F-39 Gripen, o nosso PES, que eu já me referi, o KC-30, os dois que foram adquiridos recentemente, e o KC-390, certamente esses projetos ou programas, os comandantes de força vão fazer referência daqui a pouco. Por favor. Como disse anteriormente, nada funciona, nada disso nós levaremos a cabo sem a nossa dimensão humana ser valorizada. Então, nosso maior patrimônio é a nossa dimensão humana, o nosso homem e nossa mulher que trabalham ali atrás daquele equipamento, daquele material, daquela viatura. Para isso, o serviço militar obrigatório, que é um instrumento de coesão nacional. Todo ano se incorpora aí 70 mil jovens, que se devolve um cidadão formado. E essa roda viva vai se construindo a reserva mobilizável da nação. Sempre buscando a capacitação técnica no mais alto nível. Valorizando a carreira para que possamos reter esses talentos. Motivando, dando melhores condições de fazer cursos, estágios. Apoio à família militar, que é a nossa retaguarda. Então, a nossa dimensão humana é o nosso maior patrimônio. Por favor. Outro aspecto que a gente tem priorizado bastante é
a nossa base industrial de defesa, para fortalecer a indústria nacional, adquirir tecnologias próprias e por meio de parcerias estratégicas. Essa BID tem sido muito importante no desenvolvimento de todos os programas estratégicos das 3 Forças Armadas. A busca por novos mercados, isso tem sido feito. Nós temos circulado o mundo inteiro, nós temos na defesa uma Secretaria de Produtos de Defesa, CEPROD, que é a responsável pela divulgação da BID no exterior, pela venda de material. E isso tem sido muito positivo. Gerando emprego e renda, a base industrial de defesa faz isso, e vocês vão ver alguns números na próxima transparência. A nossa base industrial, nós já temos mais de 1.100 empresas, 142 são estratégicas. Essa base, essa BID, já representa 4,8 quase do PIB brasileiro. Em 2021 foi recorde na exportação de produtos de defesa. São profissionais altamente qualificados, quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos gerados pela base industrial de defesa. 46% da BID é de empresa de alta e média tecnologia. Eu tenho participado de algumas mostras pelo Brasil. É impressionante a indústria nacional valorizando a BID sendo valorizada. Parcerias estratégicas importantes. Diz-se que cada real investido na base industrial de defesa há um retorno de quase R$10. Isso aí é número que a gente levanta da BID, por favor. O Brasil, ele tem uma tradição muito grande em operações de paz, a própria índole pacífica do povo brasileiro. E desde Suez, muitos observadores, oficiais, sargentos em missões, oficiais de ligação, oficiais de Estado-Maior, e culminou recentemente, não é, com a participação maciça de tropa no Haiti, onde ali passamos 13 anos, e no Líbano, onde a Marinha passou também por um bom período na Unifil. Por motivos óbvios, essa tropa, a missão foi concluída, mas há um objetivo nosso de retornarmos com tropa em missões de paz. Recentemente fomos certificados pela própria ONU no nível 2 e 3, tanto tropas do Exército Brasileiro como da Marinha de Guerra, para que possamos, no nível seguinte, e a convite da nação, da ONU, claro que com a intermediação MRE, aprovação do Congresso Nacional, nós tenhamos a condição de, no curto prazo, e é objetivo nosso, é interesse das Forças Armadas, no curto prazo, retornarmos com tropa a missões de paz. Por favor. Nosso programa Calha Norte, que tem sua vertente militar, voltado para a soberania nacional. A vertente militar do Calha Norte é voltado para as tropas na fronteira. E a vertente civil para o desenvolvimento nacional. Os senhores conhecem muito bem, porque praticamente o recurso do programa Calha Norte, a maioria, são oriundos das emendas parlamentares dos senhores. Há obras lá no município, nas cidades, na ponta da linha. E que o Ministério da Defesa coordena isso. Já são 619 municípios. Iniciou-se com os municípios da Calha Norte do Rio Amazonas, Solimões. Mas ele foi aumentando, Calha Sul, hoje já chega ao Mato Grosso do Sul, já abrangendo também o Maranhão. Então já é um Calha Norte reforçado. E na área do Calha Norte, praticamente 85% da população indígena brasileira. Então veja o valor social do programa Calha Norte, que é liderado pelo Ministério da Defesa. Uma equipe de profissionais que executa, fiscaliza, projeta tudo isso para que no final, lá na ponta da linha, tenhamos um equipamento comprado em prol daquela população, uma obra em prol daquela população, um ginásio, uma escola, um hospital, um posto e assim por diante. Pode passar. É um exemplo de programa de desenvolvimento.
Próximo. Eu tive a oportunidade de, pelo menos umas 5, 6 vezes, estar na acolhida, nos rodízios, quando comandei o Comando Militar do Norte em Belém, e minha tropa teve que passar em 2 rodízios lá de 4 meses. É uma operação de sucesso, não é? Não poderíamos virar as costas para o problema que aconteceu na oportunidade na nossa nação amiga de Norte, a Venezuela, e hoje é um caso de sucesso premiado internacionalmente. Já são mais de 5.000 militares empregados mediante o rodízio. Imagina a experiência adquirida do soldado lá do sul de São Paulo, do Mato Grosso, que vai em Roraima participar durante 4 meses do rodízio dessa operação acolhida. A interiorização de venezuelanos, já passam de 74 mil, mais de 2,2 milhões de atendimentos realizados na fronteira, quase 800 mil doses de vacina aplicadas. Então, essa estrutura recebe, acolhe, registra, identifica, da saúde, da alimentação, da moradia, da dormida, contacta para interiorização com empresas nacionais e interioriza. Não adianta nada se nós não conseguirmos tirar da área Pacaraima, Boa Vista, Manaus, esse é o roteiro, e levarmos essa família, essa senhora, esses filhos para o interior do Brasil trabalhar, que é o que eles querem. Então é uma operação realmente, é um caso de sucesso e reconhecido, pode passar, um reconhecimento mundial. Reconhecimento mundial, pode passar. E a atuação das Forças Armadas na pandemia. São 2 anos de muita dedicação, de muito trabalho. Eu queria passar algumas imagens aqui, pode, por favor. O MD instituiu 10 comandos conjuntos. Eu, durante um ano e 4 meses, estava aqui no Comando Conjunto Norte, em Belém, antes de vir para Brasília, recentemente. Pode passar? Então, são várias ações realizadas. Pode passar, vamos lá. Começamos com a Operação Regresso, trazendo lá de Wuhan brasileiros e familiares, não é? Repatriados da China, pode passar, com apoio grande da Força Aérea Brasileira. E algumas ações desenvolvidas ao longo desses 2 anos. Descontaminação de locais públicos, era muito comum isso, principalmente no foco da pandemia. Próxima, capacitação de gente da Marinha e do Exército, que nós capacitamos mais de 20 mil pessoas nessa expertise, pode passar. A logística de transporte aéreo de cargas, principalmente o aéreo, olha aí, mais de 5.000 toneladas nos voos da nossa Força Aérea Brasileira, pode passar. O reforço emergencial com militares de saúde, aonde poderia se dar. Aqui eu cito, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que o único hospital de São Gabriel é do Exército. E nós tivemos que levar gente para lá, para fazer face à demanda grande, principalmente na cabeça do cachorro, que 90% era o atendimento indígena. Em Tabatinga, a mesma coisa. Volta, por favor. Em Tabatinga, a mesma coisa. Um hospital de porte de Tabatinga também é do Exército Brasileiro. Aqui em Macapá, quem é do Amapá sabe, viu, num determinado período, que nós levamos reforço médico para um hospital que foi recém-inaugurado, se eu não me engano. E ali tivemos uma participação bastante ativa durante, salvo o melhor juízo, 3 semanas. E em Boa Vista, o reforço à Operação Acolhida. Pode passar? O apoio de saúde às comunidades ribeirinhas de toda a Amazônia. Isso já é quase que uma praxe, pode passar. O apoio às comunidades indígenas. Olha a quantidade de ações realizadas em prol da comunidade indígena brasileira. Com emprego da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Pode passar? E, senhores, além de
todo esse aparato para apoiar a guerra contra a pandemia. As Forças Armadas não pararam de cumprir a sua missão. O preparo, o emprego, a instrução, o serviço militar, com as precauções devidas. Nós continuamos a fazer o nosso dia a dia, o nosso trabalho nos nossos quartéis. Disponibilidade permanente, dedicação exclusiva. É uma carreira realmente diferente. Por conta disso daqui, disponibilidade permanente, não tem hora, dia, mês, noite. Dedicação exclusiva. Pode passar? Alguns assuntos que nós vamos tocar. Nós estamos vivendo aí um período, um ano eleitoral. Vou fazer aqui alguns comentários com relação à participação das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, que foi definida pelo Tribunal Superior Eleitoral para ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. Nós fomos convidados e montamos uma equipe técnica de gente capacitada, engenheiros, para que a gente pudesse ajudar, colaborar, tentar aperfeiçoar o processo de acordo com as demandas com o que se conseguiria com o Tribunal Superior Eleitoral. Sabemos muito bem que esse sistema eletrônico necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a um ataque, imune a ser invadido. Não há. Está aí os bancos que gastam milhões de reais com segurança e eu tive meu cartão clonado tem 3 semanas. A minha esposa, no ano passado. Então, isso é fato. E as propostas das Forças Armadas foram realizadas desde setembro até os dias atuais, com muita propriedade, com muita tranquilidade, com muita transparência. Não se está duvidando ou achando isso, aquilo, outro. Simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu disse em reuniões presenciais com os dois, com o presidente e o vice-presidente, ministro Fachin, ministro Alexandre Moraes, desde o início. Estamos sempre prontos, permanecemos colaborativos para a melhoria do processo. Fizemos várias propostas, algumas aceitas, outras parcialmente, outras não, outras seriam só para pleitos futuros. Estamos conversando para ver o que pode ser implementado ainda. Tudo isso para a gente ter mais transparência, segurança e melhores condições de auditabilidade. Só isso, não tem outro viés, tá bom? Por favor. Comissão de Transparência Eleitoral é uma coisa. Agora nós estamos vivendo o calendário eleitoral. E o TSE, através de uma resolução de dezembro, colocou também as Forças Armadas como possibilidade de entidade fiscalizadora. Então, nós temos também uma equipe técnica e já estamos com um plano de ação em entendimentos com o tribunal para ver onde nós podemos também colaborar fiscalizando esse pleito. Pode passar? Em síntese, as Forças Armadas buscam, com as propostas, aperfeiçoar a segurança e a transparência do processo, mitigando ao máximo as possibilidades de um ataque, de uma falha que possa comprometer ou não o processo eleitoral. Não agora, mas os próximos também. Essa em síntese, é o que as propostas das Forças Armadas. Eu teria aqui mais uma palestra só disso, mas o meu tempo já está se encerrando. Claro que nos debates esse assunto voltará, mas eu tenho condição, disponibilidade para vir aqui tratar só disso. Para cada vez mais transparência. Transparência. Pode passar? Tivemos recentemente, lamentamos profundamente, muito, a morte do indigenista e do jornalista lá
na área do Vale do Javari, não é? Tivemos um aparato muito grande desde o dia 6 de junho, quando nós soubemos do desaparecimento. Já mandamos gente reforçar essas buscas. Essa imagem aqui à esquerda é do dia 7, com a nossa tropa do 8º Batalhão de Tabatinga, lá em Atalaia do Norte. Isso aqui é o rio Itacoaí, que se encontra com Ituí. Isso aqui é uma base da FUNAI, no meio do Vale do Javari. Eu conheço essa área, porque eu comandei a 16ª Brigada de Infantaria de Selva em Tefé. Tefé tem toda essa área sob sua responsabilidade. Então aqui nós já tivemos. É uma área de difícil acesso, tudo é longe. Então as dificuldades logísticas para se apoiar uma operação dessa natureza demanda um DX de tempo. Mas no dia 7 nós já estávamos patrulhando, verificando, com 2 aeronaves, uma da Marinha, uma do Exército, do Comando Militar da Amazônia. E, enfim, e foi até, eu diria que elucidado até com rapidez. Em 10 dias já se sabia praticamente o desvendar do crime. No segundo, terceiro dia já a prisão de um primeiro suspeito, depois um segundo e assim por diante. Pode passar. Isso aqui é a tropa do 8º BIS, na tarde do dia 6, se preparando para ir para a área. E aqui são os meios empregados da Marinha, da Força Aérea e do Exército nessa operação. Isso aqui é um embarque da tropa lá em Tabatinga para ir para Atalaia do Norte e depois lá para a base da FUNAI. Pode passar? É a área do Vale do Javari. Esse verde mais claro do mapa à direita, o Vale do Javari. Só de Manaus, 1.136 quilômetros. Só aqui, desse helicóptero, para chegar a Atalaia do Norte, são 4 horas e meia de voo. 4 horas e meia de voo. E aqui, as tropas do Exército, que tem o Batalhão de Tabatinga, tem o pelotão de fronteira em Estirão do Equador, um pelotão de fronteira em Palmeira do Javari, o grosso da tropa em Tefé, e em Manaus, o Comando Militar da Amazônia. Então, aqui foram a tropa do Exército, por exemplo, que participou dessa operação. Pode passar? Já encerrando, o orgulho de registrar a pujança e o emprego do segmento feminino nas Forças Armadas. Já somos mais de 35 mil mulheres em diversas áreas, saúde, professoras dos colégios militares, advogadas, contadoras, engenheiras, piloto de avião e de helicóptero, mecânicas de avião, várias especialidades, praças de oficiais combatentes. Na Academia Militar já tem a cadete, né, do segmento operacional, do curso de intendência e de curso de material bélico. E já temos também oficiais generais na aeronáutica e na marinha. E em 2026, tudo indica, pelo fluxo de carreira, pelo plano de carreira, provavelmente teremos, na área de saúde, a primeira general do Exército de Caxias. Essa é a previsão. Pode passar? Já na conclusão, por favor. Reforçando nossas prioridades, sempre a manutenção da capacidade operativa das Forças Armadas. Brigadeiro Batista Júnior, quando a gente conversa sobre hora de voo, ele diz: daqui a pouco pode faltar aeronave para voar, porque combustível e tudo. Não podemos perder essa capacidade. Temos que correr atrás do recurso para não deixar a Força Aérea deixar de voar, a Marinha deixar de navegar e o Exército Brasileiro deixar de operar. Prosseguir com os nossos projetos estratégicos, garantindo a capacidade de dissuasão, reforçando a estratégia da presença na defesa da pátria. E, sem dúvida, contribuindo com a estabilidade, com o desenvolvimento e com a paz social da nação brasileira. Pode passar? Nossas forças são um verdadeiro patrimônio da nação brasileira. Nossas Forças Armadas, queridas pelo povo brasileiro, são patrimônio do Brasil. E nós não podemos ficar
um minuto sem estar preparado. A defesa e as Forças Armadas são o principal seguro da nação, podendo ficar uma vida sem combater, sem entrar em guerra. Mas não podemos nos descurar do preparo para, no chamado da pátria, não negarmos fogo. Pode passar? O povo brasileiro confia em suas Forças Armadas. Seguinte, e eu encerro a minha apresentação, mais uma vez, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, pode passar? Defesa é um dever de todos. Defesa não é assunto só de militares. Tá certo? Por favor, próxima. Brasil, acima de tudo, meu muito obrigado.